Acho que algumas pessoas aqui já me conhecem, outras não, né? Sou Rodolfo e congrego atualmente na Igreja Presbiteriana do Buritis. Está ali o Leiter e o Wilson também está indo lá visitando. E também sou parte desse projeto de trazer uma Labri para o Brasil e implantar a Labri aqui. Gente, não sei se você sabe, mas a Labri, ela enfatiza muito essa interatividade. Então, até nas palestras aqui, o que a gente pretende fazer? A palestra deve durar uns 40 minutos, 30, 40 minutos, e depois vamos deixar uns 20 a 30 minutos para perguntas, sabe? Então, muitas das palestras de Labri, o que enriquece é mais o período das perguntas, porque às vezes tem coisa nova, ou vem uma colaboração em um tema que não foi abordado na palestra por parte de quem está aí. Então, assim, depois que eu terminar a palestra, vamos abrir para perguntas. Então, enquanto eu estiver falando, se tiver alguma coisa que você quer saber mais, alguma coisa que você não concorda, depois vai ter esse período. Bom, gente, alguém aqui já ouviu falar de apologética? Ou todos já ouviram? Apologética significa, basicamente significa dar um discurso de volta. Logia tem a ideia de discurso e apologia tem a ideia de um discurso de volta. Essa palavra já tinha sido usada antes do Novo Testamento na cultura grega. Então, por exemplo, tem um livro de Platão que é a Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates perante os seus juízes, na oportunidade que ele foi morto por defender que aqueles deuses gregos era tudo viagem, que aquilo lá não existia. Boa noite, tudo bom? Pô, gente, apologética é um tema controverso. Tem muita igreja hoje que você fala apologética, o povo acha que é palavrão, ou então é uma coisa muito complicada, esse povo está mexendo com esse negócio de apologética, é meio estranho. E tem muitas discussões, principalmente no que diz respeito à eficácia da apologética. Então tem muita gente que discute assim, gente, apologética, esse negócio funciona mesmo? Para que é isso? Qual que é a função de apologética? Para outras pessoas, a apologética vira quase que a fé dele vira apologética. O cara se cerca de livros, compra lá 300 livros para defender a fé. E muita gente fala que muitas pessoas até perdem o gozo da fé cristã por se perder nas sendas da apologética. O cara fica tanto querendo defender a fé dele por todos os lados, que até perde a questão de usufruir do relacionamento que ele tem com Deus. E por um outro campo, tem pessoas que resistem à questão da apologética. Então tem muita gente que é contra a apologética. E essa resistência vem geralmente em dois polos, um conservador e um liberal. Então mesmo no meio cristão, pessoas resistem à apologética. Falam assim, não, a apologética não é uma tarefa para o cristão. No polo conservador, o que quer dizer isso? O polo conservador que resiste à apologética são pessoas que creem que Deus não precisa de advogado. Mas às vezes interpreta isso como se fosse assim, não, a gente não precisa defender a fé. Você prega o evangelho e pronto. Ou então tem muita gente que fala que a Bíblia por si só é autodefensável. Então você não precisa de forma alguma defender sua fé. O Espírito Santo tem que fazer a obra. Então a apologia é você tentar dar respostas que tocam a questão do intelecto, às vezes tira a espontaneidade de um diálogo que você está tendo com uma pessoa que não é cristã. Então tem muita gente que crê na Bíblia, crê nos valores cristãos, tem uma fé conservadora nesse sentido, fundada na tradição cristã, protestante, mas que acha que defender a fé nesse sentido não é necessário. Então tem uma rejeição, que fala assim, a apologética é muito para gente que viaja muito intelectualmente, tem que deixar o Espírito te conduzir numa discussão, numa conversa, você não precisa ficar tentando defender não. E tem um outro polo que é o liberal, que já são pessoas que, por um outro lado, elas já não têm uma convicção de que existem valores absolutos ou valores verdadeiros que a gente tem que defender. E eles falam ainda mais, falam assim, não gente, ao invés de ficar defendendo a sua fé, você tem que construir pontes de diálogo. Então para que você tentar defender a fé? O mundo precisa hoje de diálogo, precisa de pontes. Mas geralmente essas pessoas que rejeitam a apologética por esse lado, eles tendem a já não ter convicções claras acerca do que é o cristianismo. Então o pessoal defende muito um diálogo, mas sem muita convicção. Então por esse lado fala assim, gente, para que defender a fé? Isso gera discussão, tem muito essa resistência por outro lado. Mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para a história da igreja, isso é diferente. Na Bíblia são várias as passagens que falam de apologia. A principal delas, muitas pessoas chamam de um mandato apologético, 1 Pedro 3,15. Que Pedro fala, estejais sempre preparados para dar a razão da esperança que há em vós.
E, na verdade, quando Pedro fala isso de dar a razão, a palavra no grego é apologia. Então, quer dizer, estejais sempre preparados para dar um discurso de volta, quer dizer, dar uma resposta, E apologética e apologia na Bíblia sempre tem a ver também com que existe um conteúdo que ele é intelectualmente apreensível. Então a fé cristã ela não é baseada em mitos, não é algo que não se relaciona com a realidade. Né? Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 15, defende que se a ressurreição não tivesse existido, a fé era vã. E Pedro fala, gente, a gente não está falando coisas de fábulas inventadas por mentes humanas. Né? A gente tocou, a gente viu, tocou, andou com ele. Então o cristianismo, diferente de outras religiões, ele tem esse fundamento histórico que dá um conteúdo que pode ser defendido intelectualmente. Né? Mas depois Pedro também fala do tipo de espírito que a gente tem que ter ao fazer isso. Né? Sempre ter o Senhor nos seus corações, né? Respondendo de forma gentil. Então existe um espírito para fazer apologética, mas a tarefa apologética ela é afirmada biblicamente. Bom, gente, além da Bíblia também, a gente vê na história da igreja que os maiores teólogos cristãos tenderam a ser apologistas, né? Ou apologetas. A gente usa muito apologeta para a pessoa que criou sistemas apologéticos, né? Os teólogos que formularam sistemas apologéticos, e apologistas para o pessoal que pratica. Né? Então, cada cristão deveria ser um apologista. Quando a Bíblia coloca a questão da apologética, ela coloca um desafio de que a gente tem uma missão a cumprir na cultura que a gente é chamado. Então cada geração de cristão tem um desafio a se responder. Por exemplo, em nossos dias, eu coloquei aqui 2 movimentos culturais, que servem como exemplo, né, do tema da importância da apologética cristã. O pós-modernismo, né, que é essa convicção de que as pessoas estão abertas para crenças, até no sobrenatural, tudo, mas em cima de uma proposta relativista. Né? Então você não vem me impor sua visão, ou nenhuma visão é verdadeira. Então tem essa abertura para algo que não seja só racionalmente provado, mas ao mesmo tempo uma relativização na esfera cultural. Né? Então você não pode falar que a sua visão é verdadeira. Então, na verdade, existe uma cultura que tira a característica básica do cristianismo de se colocar Cristo como exclusivo. Né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém. Né? A fé cristã tem muito essa concepção de exclusividade nesse sentido. E a gente vê também uma cultura que nos cerca hoje do consumismo, muito forte. Né? Onde a esfera econômica da vida parece que está achatando as outras dimensões. Então tudo aquilo que dirige a vida das pessoas no fundo do coração delas, aquilo que realmente tira delas toda a paixão, toda a energia em relação à vida, é muito relacionado às questões econômicas, de consumo. Né? Então a sociedade valoriza muito isso, consumir. Né? A vida como se fosse uma escada, que você tem que subir ela e alcançar o último degrau. Bom, gente, isso coloca pra gente que a nossa tarefa, assim como dos teólogos da história do cristianismo, e assim como o pessoal da Bíblia, exige de nós sabermos como a gente faz a apologética no dia de hoje, na cultura de hoje. Né? E é em cima disso que a gente entra em perguntar como fazer apologética. Né? Qual que é o nosso modelo? De onde que a gente pode se inspirar para a gente fazer uma apologética que seja relevante para hoje? Porque existem pessoas na nossa vida que a gente encontra como cristão, ou às vezes a pessoa que nem é cristã também, mas discute temas de fé e religião. Existem 2 tipos de pessoas que a gente encontra geralmente. Pessoas que são indiferentes à religião. Né? Esses 2 tipos de pessoas, gente, são geralmente as pessoas aos quais a apologética é mais direcionada. Né? São pessoas que elas estão, na verdade, entrincheiradas. Elas criam barreiras ao entorno delas, convicções que elas têm, elas criam como se fossem trincheiras para não deixar a luz do Evangelho entrar na vida dele. Então tem pessoas que são mais indiferentes, a pessoa ouve o que você está falando, mas também fala assim, não, então que legal que você é cristão, um dia eu vou lá na sua igreja. Tem pessoa que você vê uma certa indiferença. Mas tem outras pessoas que elas defendem o que elas creem e elas não abrem mão das suas convicções. Né? E o entrincheirado aqui que a gente vai usar, que foi o que Jesus, né? A gente vai ver como que ele subverteu um entrincheiramento de uma pessoa perante ele. É esse tipo de pessoa que a gente vai focar hoje aqui à noite. Que são pessoas que realmente não só não querem aceitar a fé cristã, mas também colocam desafios, ou querem afirmar a posição deles em detrimento do cristão. Bom, gente,
Jesus Cristo, para nós cristãos, né, ele sempre foi o modelo, ou ele deve ser o modelo para aqueles que querem alcançar uma vida plena diante de Deus e de sabedoria diante de Deus. E uma das coisas que eu acho que a igreja hoje mais precisa é voltar para olhar a vida de Jesus mesmo. Hoje é muito focado as pessoas adorarem a Jesus, ter espontaneidade na adoração, mas e o seguir a Jesus? E olhar para a vida dele como modelo? A tradição toda de imitação de Cristo, que a história da igreja tem, isso tem se perdido. E na apologética também, muitas vezes a gente perde a dimensão de como Jesus lidou com o tema de confrontar pessoas que estavam entrincheiradas nas suas crenças. Então a gente tem que olhar hoje para a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, em busca de inspiração para a nossa tarefa apologética. Embora nós tenhamos que proclamar o Evangelho sempre, a proclamação do Evangelho é um mandamento que Jesus deixou para a igreja. Mas, gente, a igreja hoje só enfatiza, ou muitas vezes só enfatiza a dimensão de proclamação. Como se a sua relação com o não cristão fosse só de pregar o Evangelho. Mas a gente vê que na própria vida de Jesus não era assim. O que Jesus mais fazia era, ele tinha como se fosse um campo intermediário entre o momento que ele encontrava as pessoas e o momento que ele levava a pessoa a um ponto de decisão. E Jesus sempre deixava a pessoa nesse ponto que ela tinha que tomar uma decisão e mudar de mentalidade, não se arrepender, ou tomar um caminho novo. Jesus lançava diante dele uma nova proposta. E isso é uma lição para nós que somos ensinados muitas vezes a só pregar o Evangelho. Só prega o Evangelho, mexe com... Muitas vezes a gente perde essa oportunidade de, na tarefa apologética, você conversar com as pessoas, desenvolver um diálogo, você responder questões que a pessoa tem, que são questões honestas muitas vezes. Muitas vezes a gente pensa, ninguém quer saber. Não, gente, tem gente que tem questões mesmo. Tem muita gente que crê que a sua fé é mentira mesmo, é mito, nada daquilo aconteceu. E esse processo intermediário é necessário para que a gente chegue a esse ponto de proclamação do Evangelho. E a gente vê que Jesus fez isso. Esse estágio que Jesus fez de intermediário, e especificamente numa passagem que a gente vai ver aqui, depois a gente vai ler, ele pode ser chamado de subversivo. A palavra subversivo vem do latim subvertere, que é como se fosse tornar uma coisa de cabeça para baixo a partir de dentro, ou virar algo a partir de baixo. Então tem muitos esses grupos subversivos, que são grupos que estavam dentro de algo, ou dentro de uma cultura, ou dentro de um partido, e ali de baixo eles tentaram mudar a ordem, o status quo. Então a ideia de apologética de Cristo, ele fazia isso. A gente vai ver como que Jesus usava o princípio de entrar na visão que a pessoa tinha das coisas e subverter ela a partir de dentro. A gente vai ver como que ele fazia isso. Esse é o exemplo que Jesus deixou para a gente. Gente, algo que a gente tem que ter como pressuposto, como cristão, para aprender com Jesus, é que a pessoa que não se encontrava com Cristo e se abria para Ele estava em uma tensão nas suas convicções. Mas deixa eu tentar explicar melhor. Toda pessoa que nega o Evangelho, o que é o Evangelho que nós cremos? É a pessoa se tornar para o relacionamento correto com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a realidade da criação. O Evangelho traz isso. E esse, gente, é um pressuposto que nós temos que ter a todo momento. Que a pessoa que não tem o Evangelho como convicção e crença, e não tem um encontro com Cristo, não está no relacionamento correto com Deus, ele vive tensões. Então todas as crenças que ele forma para explicar a realidade, para ele se apropriar da realidade e viver na realidade que a gente está aqui, na verdade, a convicção que cada cristão tem que ter é que existe uma tensão dentro dessa convicção dele. É como se a realidade estivesse aqui e as convicções dela estivessem aqui. E como cristão, a gente tem uma afirmação de Deus, de que o Evangelho, ele encaixa com a realidade. Não existe tensão. Vai existir tensão quando você tentar viver o Evangelho e o mundo, que não crê no Evangelho, pressionar a vida do cristão. Mas, na verdade, a gente tem que ter essa convicção plena de que o que você crê a respeito de Cristo é verdadeiro e corresponde com a realidade que existe. Porque se nós não tivermos essa convicção, gente, a nossa posição sempre vai ser de defesa. A gente sempre vai pensar que a gente tem que defender a nossa fé e que está todo mundo certo, que a gente é cristão, que a gente tem que defender.
E a gente torna uma atitude, às vezes, até que causa muito embaraço para o cristão, né? Que é aquela imagem da pessoa que não é cristã pressionando o cristão para ele prestar conta dessa fé que ele tem, né? E a gente, às vezes, assume esse papel como cristão, né? Nós temos que dar todas as respostas para as pessoas que creem. E com Cristo não era assim, né? Você vê que Cristo ele sempre tinha uma atitude de... Ele era a resposta, ele era a verdade, a pessoa que tinha atenção na vida dele e nas suas convicções. Então, como que Jesus lida com esses entrincheirados, né? Como que a gente pode ver isso no exemplo que a Bíblia tem pra gente? Gente, primeiro, para a gente entender como Jesus fazia isso, a gente tem que entender o tempo que ele vivia. E lembrando, gente, cada cristão é chamado a servir na sua geração, né? Então a gente vê que a apologética de Jesus ela tinha um contexto bem específico. E a cultura que Jesus vivia na época era a cultura do judaísmo do segundo templo, né? As pessoas chamam geralmente a cultura que Jesus vivia era o judaísmo do segundo templo. E tinham ali os grupos dominantes que tinham poder, tinha ali toda uma configuração cultural que Jesus, como homem, ele surgiu nesse contexto. E ele tinha que lidar com as questões daquela época. Então isso é algo que a gente tem que ter em mente para a gente se inspirar no que Cristo fez, mas lembrando que as perguntas hoje são outras. As perguntas que Jesus respondeu foram perguntas relevantes para a sua época mesmo. Principalmente quando ele confrontava a convicção de alguém. Gente, então vamos pensar um pouquinho na cultura do segundo templo, do judaísmo, né? Algo que era fundamental na convicção do povo judeu daquela época. Principalmente os líderes religiosos, que eram as pessoas que Jesus tinha mais confronto. Quando a gente vê a Bíblia e lê as Escrituras, a gente vê que Cristo está o tempo inteiro discutindo com esse povo. E respondendo, e fazendo pergunta, e deixando o povo, né, com a calça na mão. Então Cristo ele dialogava e vivia nesse contexto. Quais eram os traços principais da cultura do segundo templo judaico? Primeiro, a gente tem que entender que o judeu daquele tempo ele vivia numa cultura que era dominada pelo Império Romano. E ele tinha todas as promessas do Velho Testamento de que o Messias viria restaurar o reino a Israel. Não é verdade? Então tem lá todas aquelas profecias, né, que o Messias viria restaurar a glória de Israel. Todas as nações viriam a Israel. Gente, era uma convicção plena dos judeus, principalmente dos fariseus, saduceus e os doutores da lei, que o Messias seria um líder político que quebraria o poder do Império Romano e restauraria a glória do reino de Israel. Então a visão de reino para o judeu daquela época ela era puramente política. O que o judeu daquela época pensava era quando que vai vir o Messias expulsar os romanos? Quando que Israel vai voltar a ser a nação que vai ser a luz de toda a terra? Então essa é uma convicção, é a ideia de vida eterna. Tem um judeu, gente, um escritor judeu, eu recomendo a leitura dele, que é o judeu mais cristão que eu já vi. Porque realmente o judeu que você lê, parece que você vê Cristo nos escritos. Ele é Abraham Joshua Heschel. Tem um livro dele que é a Filosofia do Judaísmo, Deus em Busca do Homem. Fantástico. O próprio Heschel fala isso, né? Que os judeus na época de Cristo, a visão de vida eterna deles era o reino ser restaurado a Israel. Então vida eterna, reino para os judeus naquela época tinha mais a ver com isso do que a proposta que Jesus veio colocar. Gente, o segundo ponto que a cultura da época tinha muito forte, a noção de que toda a verdade de Deus, a revelação de Deus estava concentrada na Torá. Então a noção de lei era muito forte naquela época. Então Jesus ele lidava com os fariseus, né? Os saduceus, por exemplo, tinham a convicção de que a Torá era a revelação de Deus plena, né? Os profetas maiores e menores, não era a revelação de Deus como a Torá. E a Torá definia a identidade do judeu. Então todo judeu se definia perante as outras nações, as outras pessoas, pelo que Deus tinha revelado a ele através da lei, né? Do Pentateuco, da Torá. E o judeu era muito apegado à noção que a Torá tinha, né? Toda a esfera ritualista da Torá, né? Tudo que a Torá colocava como dimensão de ritual, de templo, de purificação de pecados, de relação com os outros povos, estava muito apegado à noção de Torá. Gente, nós temos que entender isso por quê? Porque Jesus teve um encontro com uma pessoa que vivia essa cultura e tinha essa convicção. E é nesse momento que a gente vai ter a noção de como Jesus fez a apologética subversiva com essa figura, né? Então a gente vai para o texto de Lucas 10,
versículo 25 a 37. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça o mesmo. Bom, gente, eu creio que a maioria dos que estão aqui, né, já ouviram essa palavra, já ouviram essa passagem, já leram, já estudaram. Mas algo que me encantou, né, ao ouvir primeiro sobre essa questão da apologética de Jesus sendo subversiva, é que os passos que Jesus toma ali, o que está incluído nesse diálogo de Jesus com esse homem, é algo que pode dar para a gente um modelo de apologética que talvez daqui a uns anos de prática a gente possa dominar ele bem, mas que realmente tem um poder de persuasão como nenhum outro, né? Porque a gente vê que Jesus usou 3 coisas na abordagem dele em relação a esse doutor na lei. A primeira coisa que Jesus usou, ele trabalhou internamente na visão de mundo da pessoa que ele estava conversando e subverteu os símbolos dominantes que estavam presentes. Então Jesus, no diálogo que ele teve com esse doutor na lei, a abordagem que ele teve, ele trabalhou a partir da visão de mundo desse doutor e ele subverteu os símbolos dominantes que estavam naquela visão de mundo. Jesus fez isso, a gente vai aprofundar daqui a pouco. Uma segunda coisa que Jesus usou, gente, lembrando que esse exemplo aqui é o exemplo de um entrincheirado, tá? A Bíblia diz aqui que ele fez aquela pergunta querendo justificar-se. Quer dizer, na verdade ele estava querendo impor a visão dele para Jesus. Ele não estava querendo receber o que Jesus tinha, né? Como se ele tivesse a verdade, as convicções dele. Ele estava tendo um diálogo com aquele mestre que apareceu por ali. Ele queria ver o que ele ia falar. O segundo ponto que Jesus usou histórias. Jesus usou histórias. E nós vamos ver esses 3 pontos aqui. Jesus usa isso em várias outras passagens, tá? Mas parece que nessa as 3 estão presentes de uma tal forma que pode dar para a gente uma inspiração de modelo de apologética, né? Como Jesus fez. E a terceira coisa, Jesus usou questões. Jesus usou questões na abordagem dele em relação ao doutor da lei. Gente, a primeira dimensão da apologética de Cristo, né? Jesus, ele subverte a visão de mundo, a cosmovisão, né? Os conceitos fundamentais na vida do doutor da lei. Então Jesus, gente, ele não chega no diálogo dele e já coloca um chamado ao arrependimento. Teve vezes que Jesus fez isso, né? Já foi mais direto. Teve vezes que Jesus usou o profético, né? Ele chegou com uma revelação para a pessoa e a pessoa já se abriu. Mas nesse caso, uma pessoa que estava entrincheirada na visão de mundo dele, que era um judeu estudioso da época, que sabia das coisas que estavam acontecendo e tinha firmes convicções, Jesus abordou ele de uma forma diferente. Isso para a gente é uma lição também. A primeira coisa que Jesus faz, ele se identifica com a pessoa individualmente. O
próprio Francis Schaeffer, né, nos livros dele, para quem conhece, ele usa muito o termo pré-evangelismo, para quem já viu isso, né? Ele diz que pré-evangelismo é quando você se identifica tanto com as pessoas que estão ao seu redor, ou na sua cultura, ou com as questões do seu tempo, que você se interessa por elas e você sabe o que elas creem. Então isso é o que Jesus fazia, ele se identificava com a pessoa na sua individualidade. Jesus não tratava as pessoas de forma massificada, ele não chegava com 4 leis, né, para a pessoa, para expor o Evangelho. Jesus ia onde a pessoa estava, Jesus trabalhava de dentro da visão da pessoa e de dentro da convicção da pessoa. E Jesus sabia muito bem o que os doutores da lei criam. Gente, esse pessoal tinha aquela mentalidade que eu falei no início: vida eterna, reino político, visão de mundo, Torá. O judeu, diferente de todo mundo, o único povo de Deus, o povo que tem a revelação e que Deus vai vir restaurar todas as coisas. Jesus encontra a pessoa sempre no seu próprio terreno. Quando Jesus fazia apologética, quando ele colocava a questão da fé, ele nunca confrontava a pessoa de forma direta. Ele sempre encontrava a pessoa primeiro onde ela estava. Isso é uma atitude de amor, isso é uma atitude de respeito à individualidade. É interessante que muitos de nós cristãos hoje, a gente é conhecido, gente, pela previsibilidade. O povo vê um evangélico na rua, já sabe o que ele vai falar, já chega com o panfleto, já ouviu aquilo 1000 vezes, né? Jesus te ama, ele tem uma obra para a sua vida. Entendeu? Então é um padrão, né? Aquela coisa padronizada. E na verdade a gente vê que quando Jesus se relacionava com as pessoas, ele era sempre imprevisível. E outra coisa, muitas vezes ele mostrava que ele entendia o que a pessoa pensava mais do que a própria pessoa. E hoje o cristão, muitas vezes, a gente nem sabe o que o povo está pensando por aí. A gente nem sabe a realidade de onde as pessoas estão, né? O que elas creem. Oi? Nem sabe quais são as suas próprias convicções, ainda é pior, né? Sim, mas é verdade, a ênfase nas igrejas em crescimento, né? Que a pessoa converte, com um mês lá dentro da igreja já é mandada para abrir uma célula, evangelizar e liderar pessoas. E a gente vê que na verdade o processo para a gente se tornar um cristão leva tempo, né? A gente tem que mudar a mentalidade, né? Toda uma mentalidade, uma forma de ver o mundo, de se relacionar com o mundo e as pessoas. No caso de Jesus, a Torá era a referência total daquele judeu que abordou ele, o doutor na lei. Ela definia a identidade dele. E ela definia não só a sua identidade, mas a diferença dele em relação ao outro. Então o judeu tinha muito essa convicção. Ele é o povo escolhido, né? Então Jesus era um judeu, ele conversava com Jesus. Mas se não fosse um judeu, ele nem tinha conversa. Jesus lá em Mateus 19 fala, né, sobre os prosélitos que andavam mares e terras para formar um prosélito e faziam dele filhos do inferno 2 vezes mais do que o próprio proselitista. Gente, essa pessoa que Jesus encontrou estava totalmente entrincheirado na visão de mundo da Torá, né, da lei. E Jesus toca essa convicção para subverter de dentro o que o prendia ao erro e o impedia de encontrar a Cristo. Jesus ia aonde a pessoa entrincheirada estava, aonde a convicção da pessoa estava. Após receber a resposta, né, o que diz a lei? Jesus, de forma imprevisível, afirma o que a pessoa diz, mas aponta a tensão inerente em sua vida. Jesus é tão imprevisível, gente, que o cara falou certo, e Jesus falou assim: é isso aí mesmo, olha. Falou certo, a lei é isso mesmo, amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então não tem conversa, vai viver isso aí. É imprevisível, vê se um crente vai fazer isso. Amigo, você acertou, beleza. Vive isso aí, você tem a vida eterna, está aí. Mas aí, o que Jesus... Jesus apontava atenção, porque ele sabia que a pessoa não vivia aqui. E na verdade, aquele fundamento da lei, o espírito da lei, muitas vezes o judeu da época tinha perdido ele, porque ele estava preso no ritualismo da Torá, né, em todas as dimensões ritualistas que a Torá colocava. Aí o doutor, em vez de ir embora, o que ele volta? Uma outra pergunta. Ele fala assim: não, peraí, quem é meu próximo? Então, você vê, quando Jesus lança essa questão, ele já sabia que existia uma tensão na vida da pessoa, que ela não ia embora sem ter a resposta que Jesus tinha para dar. Então ele volta e fala assim: quem é meu próximo? Então você vê, uma tensão aí na noção de próximo do doutor da lei. E é mesmo ali, a Bíblia fala que ele queria se justificar. Ainda fazendo essa pergunta, ele tinha um quê de...
dá a entender, gente, que os fariseus faziam muitas boas obras. E Jesus fala isso. Oração nas praças, visitava a casa da viúva, mas Jesus falava que estava fundamentado na hipocrisia. Então, quer dizer, toda a noção de fazer o bem ao próximo do judeu era fazer o bem para a sua nação, era se expor como uma pessoa devota, não tinha um amor que fosse verdadeiro. E Jesus apontou isso desde o início do ministério dele, né? Quando o judeu perguntou quem era seu próximo, na verdade ele queria, ele estava expressando também que ele já devia saber a resposta, que eram os outros judeus, né? Eram os outros judeus, era o pessoal que ele fazia o bem, era o povo escolhido de Deus. A Torá, naquela época, na mentalidade dos judeus, da cultura do Segundo Templo, como era uma cultura que estava sendo dominada por um outro império, ela servia muito para fortalecer uma identidade de grupo dos judeus. E os judeus se apegavam a ela muito forte, né, de uma forma muito forte. Eles não queriam abrir mão de ver que o próximo talvez seria uma outra pessoa. No início do Evangelho de Lucas 4:24, Jesus fala, né, de Elias, como que ele foi a outros para servir. Né, a viúva lá de Sarepta. E os judeus naquela ocasião quiseram apedrejar Jesus, porque ele falou assim, olha, eu digo que muitos virão, né, de outras partes e herdarão o reino, e vocês, os filhos do reino, vão ser excluídos. Gente, e a parte da Bíblia que mostra a maior oposição de Jesus, que na hora que ele falou isso, eles pegaram ele para lançar do monte. Queria matar Jesus mesmo. Por quê? Porque Jesus afirmou que, ele apontou que Deus não era só o Deus dos judeus. Olha, a viúva, Elias foi onde? Foi lá na viúva, não foi para Israel. Então vocês tomem cuidado que vocês vão ser lançados fora. E na mentalidade do judeu, com essa mentalidade do Segundo Templo, isso era inconcebível, né? Como você pode falar que o judeu não vai herdar? Porque nós somos o povo, né? Nós somos o povo eleito. Gente, a gente vê então, né, que a história que Jesus conta, quando o doutor pergunta sobre quem é o próximo, Jesus toca, isso que é interessante, a gente vê a subversão, Jesus toca na visão de mundo que o judeu tinha. Toda a história que Jesus conta, na verdade, ela toca os pontos fundamentais da Torá. Primeiro, tem um judeu caído. Os judeus daquela época tinham os samaritanos como um povo impuro, né? Um povo que se misturou. Desde a época da separação de Israel, os judeus lá de Samaria, né, começaram a se misturar com as outras nações, e Judá ficou como sendo a Israel, né, o povo escolhido. E Samaria era tido como um povo sincretista, impuro. E Jesus então toca esses pontos. Ele fala, olha, primeiro, quem que passou pelo caminho? O sacerdote. Não é verdade? O sacerdote estava passando. Interessante, quando eu ouvi essa palestra, até o conceito de palestra que o Eno colocou, e quando Jesus contava essa história, a história era plausível. Quer dizer, a história ela apresentava elementos que o doutor da lei, para ele, devia ser correto. Porque na Torá dizia que a pessoa que estava indo para fazer o ritual, o sacerdote, ele não podia tocar em sangue. Ele não podia fazer isso, porque ele se tornava impuro. Então até os personagens que Jesus coloca ali tem certa plausibilidade. Fala assim, olha, passou um sacerdote e passou ao lar. Um levita também fez o mesmo. Então existe um elemento de plausibilidade na história que Jesus fala. Só que quando Jesus conta essa história, ele vai tocar um ponto, que é um ponto que desde o início do ministério dele, ele afirmou que os judeus tinham se distanciado da verdade de Deus. Que os judeus já não amavam o próximo. Os judeus da época, eles já não tinham. Jesus falou assim, olha, a palavra que eu falo não entra em vocês porque vocês não obedecem ao Pai que está no céu. Então existia um elemento naquela cultura que os judeus já não viviam o espírito da lei, que era amar o próximo. Eles tinham se encerrado, e para eles o próximo era o povo judeu, era uma cultura que queria se defender, né, contra uma grande potência. Gente, então o que Jesus faz? Ao contar essa história, ele coloca todos os elementos da visão de mundo do doutor da lei, e por dentro, né, ele fala assim, olha, tá vendo? Essa aqui é o que você crê. O sacerdote passou ao lar, o levita passou ao lar. Mas aí ele vai e subverte ela. Ele coloca o samaritano, que é o ponto da tensão na visão de mundo do judeu daquela época. Porque o samaritano era o impuro. O samaritano era a pessoa que não podia ser uma referência. E Jesus fala, olha, o samaritano foi, cuidou, levou, né, para a estalagem, deixou ele lá, falou que ia pagar. E aí? Quem que foi o próximo daquele que estava caído?
Estão vendo como Jesus pegou a visão de mundo dele, trouxe para uma dimensão bem próxima da realidade dele, subverteu. O que Jesus estava falando? Olha, quando Deus fala para amar, quem que foi o próximo nessa história? Não foi o ritualismo da lei. O ritualismo da lei não serviu para cuidar daquela pessoa que estava caída. E na verdade Jesus está quase que pondo a pessoa no lugar daquela pessoa que era um judeu que foi assaltado. Porque Jesus não pergunta, não fala que o próximo era quem tinha sido assaltado. Quem que era o próximo na história? O samaritano. Então Jesus inverte, ele fala assim, quem que foi o próximo daquele que precisava de ajuda, que precisava do amor? Quem que foi o próximo daquele que era o alvo da própria lei de Deus que fala de amor? Então o doutor da lei, o que ele fala? Fala assim, foi o samaritano. Gente, então a gente vê que Jesus, ele sabia o que as pessoas criam. E no diálogo dele, na abordagem dele com as pessoas, ele sempre se identificava e mostrava que ele sabia toda a visão de mundo da pessoa. E na história que Jesus conta, ele subverte essa visão de mundo, mostrando que o amor verdadeiro, que a lei exigia, não era praticado pelas pessoas daquela cultura. A visão que eles tinham ritualista da lei não obedecia ao mandamento básico da lei, que era do amor. Então, esse primeiro ponto, né, o que a gente pode ter de lições para nós? Gente, na verdade, para a gente comunicar o Evangelho, ou defender o Evangelho de forma eficiente no nosso dia, primeira coisa, a gente tem que saber quais são os símbolos dominantes da visão de mundo das pessoas que estão ao nosso redor. Se Jesus não soubesse o que aquele doutor cria, ele não tinha contado essa história. Porque a única forma dele aproximar a pessoa do diálogo e colocar ela numa posição que ela teve que admitir que a visão dele estava errada, é porque ele sabia o que elas criam. A gente depois vai ver o papel da história nisso. Mas na verdade a gente não vai conseguir comunicar o Evangelho, fazer apologética, se nós não conseguirmos subverter os valores da cultura e das crenças das pessoas que estão ao nosso redor. Então Jesus fez isso. Uma primeira coisa que Jesus fez foi isso, subverter. Quais são os símbolos dominantes da visão de mundo das pessoas que estão ao seu redor? Você sabe quais são? O que rege a vida da pessoa? Igual aquele doutor da lei, né? Ele queria se justificar perante Jesus. Jesus contou uma história e falou, olha, você crê nisso, mas deixa eu te mostrar que a sua crença está errada. Você não está cumprindo a lei. Então nós somos desafiados hoje, né, a sabermos a visão de mundo que as pessoas têm. E a partir dessas narrativas, né, dessas histórias que as pessoas hoje creem, desconstruir essas histórias, se identificar com elas, fazer pré-evangelismo. Né, algo que me encantava no Schaeffer, a primeira vez que eu lia Schaeffer, ele contava como que ele evangelizava as pessoas, né, e realmente ele sabia o que as pessoas criam. Então ele chegava lá, conversava com o cientista, falava assim, puxa, mas você crê então que existem várias dimensões, que isso aqui não é a realidade? Mas e sua esposa então, não está aí do seu lado? Você não está abraçando ela? Quer dizer, o Schaeffer ele também usava isso. Ele sabia a visão de mundo da pessoa e apontava a tensão que estava lá dentro, inerente. Então esse é o primeiro ponto, né, da apologética, de como Jesus fazia. Hoje, por exemplo, talvez uma maior visão de mundo que esteja presente hoje seja a ideia moderna de progresso. A visão de mundo moderna, né? Que tem muitos símbolos dominantes, né? A ciência como fonte de verdade. O progresso pessoal na vida como meta da vida, né? Se você não cresce na sua profissão, se você não avança na escala social, na escada social, você não está vivendo de forma correta. A tecnologia como demonstração de poder, né? Esse aqui é um exemplo de símbolos que são dominantes hoje na nossa cultura. Para que eu vou crer em Deus? Olha o que a tecnologia fez. A ciência aplicada, né? Olha o que a gente avançou. A gente está conseguindo saúde, viver mais. Essas são as crenças que muitas pessoas que a gente conhece hoje têm. Como que a gente pode se identificar com elas de tal forma como Jesus fez para implodir esses símbolos dominantes, né? Que são crenças mesmo. A salvação de muitas pessoas hoje, você vê na vida prática, tá, gente? Às vezes ela fala que até é cristã. Mas na verdade, muitas pessoas vivem a partir dessas crenças. Ciência é o acesso à verdade. Tecnologia é o poder que vai trazer a salvação. Saúde vai trazer todas as áreas. E a expansão econômica, né, como um fim sempre a ser alcançado. Expandir sempre. Né? Se você tem algo, uma empresa ou algo, é expandir e que todo mundo vá para o espaço. Esses são alguns dos símbolos, né? São um exemplo da nossa cultura hoje. Gente, bom,
A gente tem que saber o que as pessoas creem hoje, né? Pontos de desconstrução que a gente pode usar, né? O que isso tem trago para a saúde mental das pessoas? Essa visão de mundo moderna, científica, tem trazido saúde? Mas a gente não vê uma multiplicação de depressão, né? Estresse, guerras. As guerras do século XX são guerras científicas. Para quem já viu o nazismo, era baseado em ciência. Era ciência aplicada à sociedade, né? Sobrevivência dos mais fortes. Toda ameaça de bomba atômica, explosão mundial por causa de avanços da ciência, mas aplicado na questão da guerra. E a morte, né? Qual é a resposta dessa filosofia moderna, essa visão de mundo em relação à morte? Gente, a morte é um ponto de subversão incrível, porque só o cristão tem resposta para isso. O Kierkegaard usava muito isso, que o cristão é como se fosse um médico à beira de uma pessoa no leito de morte. O cristão sempre em relação ao não cristão é como se fosse um médico que tem a cura para a pessoa que está no leito de morte, né? Porque ele tem a mensagem, não que o cristão tenha todas as respostas, mas ele tem a mensagem de Cristo. Bom, gente, então esse foi o primeiro ponto. O segundo, o uso de histórias, né? Aqui nós vamos avançar mais rápido, porque o tempo já está avançando também. Gente, Jesus sempre usava histórias. Histórias são meios indiretos de comunicação. Kierkegaard também, né, depois ele veio estudar a forma que Jesus comunicava. Ele tem toda uma teoria da comunicação indireta. Que quando você confronta uma pessoa de forma direta, se o assunto que você está tratando com ela é existencial, a pessoa nunca vai se abrir para o que você está falando. Porque sempre a pessoa vai tentar escapar, ou vai aceitar o que você falou, e depois vai falar assim. Porque o confronto traz isso existencialmente. Ele dizia que histórias são formas indiretas de você comunicar algo. Quando você conta histórias, é como se você estivesse colocando a pessoa diante de algo e não de você. E Jesus usava muito isso. Quando ele queria dar uma resposta para a pessoa, em vez de dar a resposta, ele contava uma história. Gente, hoje a teologia narrativa, né, tem muitos movimentos teológicos que estão trazendo de volta o poder da história. Como que a história expande a imaginação da pessoa? Como que a história tem poder espiritual, né, ligado à expansão da imaginação de quem está ouvindo, né? Então a gente vê hoje o poder do cinema. O cinema, eu acho que tem muito poder na cultura e o filme por causa que são histórias, né? E a pessoa, quando está assistindo, ela se desarma, ainda mais se for no cinema. Aquela sala escura, caixa de som, a pessoa se desarma ali, ouve aquela história, uma narrativa, e tem um poder impressionante. E muitas vezes nós cristãos perdemos a capacidade de contar histórias e de formular histórias. Em vez de você dar uma resposta direta, contar uma parábola, ter essa criatividade, né, que Jesus tinha. Jesus, quando o doutor da lei perguntou assim, quem é meu próximo? A Bíblia fala que ele queria se justificar, não fala? Tudo leva a crer que ele queria um debate. O doutor da lei queria um debate com Jesus. Falou assim, deixa eu perguntar quem é meu próximo, eu vou debater com ele. Mas Jesus, ao invés de confrontar ele diretamente, ele lança uma história e ele vai por detrás da pessoa e coloca ela dentro da história. Isso é fantástico, né? Então ele evita o debate, mas ele engaja a pessoa da mesma forma através do uso de histórias. A história, né, a questão da parábola. Eu até aprendi isso muito com o André, o pessoal lá da Ensinando Sião. Que a parábola tem a função de... Né, quando a gente estuda sobre parábola, ela sempre faz assim. Tem uma ordenada, uma abscissa. Ela começa aqui, aí tem um ponto alto e depois ela desce de novo. Não é isso que é uma parábola? E até o sentido do que Jesus fazia com parábolas é esse, né? Que a parábola, você pega uma pessoa num ponto inicial, ela tem um clímax onde a lição é colocada, né? Onde o ponto principal da parábola está, e ela desce depois, mas quando ela volta para onde a pessoa estava, a pessoa já não está no mesmo lugar. Ela sempre se move para uma outra realidade. Então a parábola, as histórias têm muito esse poder de fazer a pessoa avançar numa compreensão de algo que ela não entendia antes. Tem muita gente até estudando o poder da narrativa, né? Como que a narrativa é poderosa para mudar e transformar concepções ou crenças de muitas pessoas. A parábola tem um clímax e ela chega ao fim. A história que Cristo contou, ela é plausível, né? Então ela tem elementos que a pessoa se identifica. Então sempre que a gente for contar histórias também, a gente tem que saber o que a pessoa crê para a história incluir as convicções que a pessoa tem. Jesus mostra que todos precisamos do próximo, que tem a atitude do samaritano. Então na história de Jesus ele fala assim, olha, você está vendo? Quando você estiver naquela situação, você precisar do próximo,
quem foi o próximo foi o samaritano. Vamos ver, ele subverteu a visão de mundo da pessoa, porque ele sabia, contou essa história, incluiu a visão de mundo na história, e depois da história ele chamou a pessoa à ação. Depois que termina a história, Jesus pergunta, quem foi o próximo? Aí ele fala, então vai. Vamos ver, ele abre depois um horizonte, a partir da história ele fala assim, então vai e faz o mesmo. Então aí ele manda a pessoa para uma nova direção de crença, de convicção. O que a gente pode ter de lição com isso? Nós devemos pedir a Deus, gente, como igreja, como cristãos e como pessoas, para se esforçar para sabermos contar histórias. Para ter esse dom de contar histórias, né? De engajar as pessoas com histórias, sermos criativos, né? Na forma que a gente conversa com as pessoas. Bom, gente, alguns toques de histórias que a gente pode contar, né? Primeiro, a gente pode contar a nossa própria história. Então, quando a pessoa tem uma questão que você vê que a sua história pode trazer uma lição para ele, ou que você viveu algo que pode iluminar a vida da pessoa, você conta a sua história. Uma segunda forma que a gente pode ter, usar exemplos da história. Então, contar histórias de pessoas que já viveram no passado. Isso é uma forma bem criativa de você usar a apologética de Jesus, né? De contar histórias. Usar exemplos, que a história tem muitos exemplos, né? De guerras, de pessoas que se encontraram com Deus, de nações que foram transformadas, enfim. Ser criativo e usar histórias que já aconteceram também. E um terceiro meio, o uso de filmes. Isso é uma coisa poderosa. A maior parte dos símbolos dominantes da cultura hoje, ela está nos filmes. O Eno falava muito isso. Falou, Rodolfo, aqui na Europa, para me engajar com uma pessoa que nem conhece quem Cristo foi, é filme. Você fala de filme, o povo já entende, e você já entra naquela história, você usa os próprios elementos do filme, e você comunica com a pessoa, porque a nossa cultura hoje, a maior parte dos símbolos que ela tem na vida individual, ela é traduzida em filmes para as pessoas. A maior forma de tradução de uma visão de mundo hoje em dia é filme. O Labri tem muita tradição de usar filmes para trazer essas discussões, diálogos, porque filmes, eles traduzem muitos dos símbolos dominantes da nossa cultura. Gente, e as questões, né, para fechar? Jesus usava questões. O Dick Case, em uma outra palestra, ele fala Jesus o questionador. É interessante que ele fala assim, gente, imagina se Deus estivesse aqui e a gente pudesse perguntar tudo para ele. Ele não ia falar tudo para a gente? Dá vontade, né, de Deus estar aqui e a gente perguntar, ele falando tudo, respondendo. Mas ele veio e não respondeu quase nada. Jesus fez mais de 80 perguntas. Então Deus, na Bíblia, desde o início, ele pergunta mais do que ele vem responder. Depois da queda do homem, o que Deus falou para Adão? Onde estás? Caim e Abel. Onde está seu irmão? Em toda a história da Bíblia, Deus faz mais perguntas do que oferece respostas. Isso é algo que a gente tem que pensar sobre isso, né? O poder das perguntas. As questões, elas têm um poder revelatório próprio. Então, gente, a questão em si, quando ela é feita, ela tem um poder de revelar algo que só uma questão pode fazer. Uma proposição, uma afirmação, ela não tem o poder que uma questão tem de trazer respostas. Então, a questão, ela tem que ser cultivada por nós. As questões, elas forçam o ouvinte a chegar às suas próprias conclusões, abstraindo insights em relação à verdade, seja das convicções da pessoa ou de histórias utilizadas como da parábola, né? Então, quando uma pessoa perguntou para Jesus, qual foi a primeira questão que ele fez? O que diz a lei? Mas ver, o que dá a entender aqui, que Jesus, na apologética dele, está falando assim, olha, quando você faz uma pergunta para uma pessoa, você ajuda ela a formular os seus próprios pensamentos. Que a maior parte das pessoas hoje, elas não têm o que elas creem bem definido e organizado na mente delas. E uma boa pergunta tem esse potencial de fazer ela formular as suas convicções. E Jesus, com aquela primeira pergunta, ele fala, o que diz a lei? Como você interpreta? Então Jesus fala assim, olha, me fala o que você crê. Me deixa ver o que você tem como convicção. E Jesus ajudou a pessoa a formular o que ele queria através da primeira pergunta, né? A segunda questão, Jesus já aponta a inconsistência da visão de mundo da pessoa. Então a segunda questão de Cristo foi, quem foi o próximo do samaritano? Vamos ver, na primeira Jesus expõe, ajuda a pessoa a externalizar a visão de mundo que ela tinha. Jesus conta a história,
subverte os valores da visão de mundo que a pessoa tinha e no final faz outra pergunta. E ela aponta, a segunda pergunta é para apontar a inconsistência da visão de mundo que a pessoa tinha. No caso, uma cultura de segundo templo judaico. As perguntas incentivam as pessoas a se moverem além de seu entrincheiramento. Quando uma pessoa está entrincheirada, se defendendo contra a verdade do Evangelho, a pergunta ajuda ela a se mover para fora daquela realidade, para sair de lá. E Jesus sempre fazia isso, né? A gente viu outro exemplo lá, quando eles falaram assim, com que autoridade você faz isso? Gente, Jesus podia ter dialogado, debatido. O que Jesus faz? Não, mas antes de eu responder, eu vou te fazer uma outra pergunta. O batismo de João Batista é de Deus ou dos homens? Acabou. Ele deixou aquela pergunta, ele desconstruiu tudo, porque ele apontou a inconsistência que existe na vida das pessoas. Então eu vejo que a apologética de Jesus é muito de refutação da visão de mundo que as pessoas têm, mais do que de defesa da fé. Ele sempre refutava mais do que ele tentava defender. Ele sempre apontava o erro na vida da pessoa e nas crenças que ela tinha. E nesse exemplo aqui, ele termina a apologética dele fazendo a pergunta: quem foi o próximo do lado do que foi atacado pelos ladrões? Bom, gente, nós como cristãos deveríamos ser as pessoas que deveriam saber fazer as questões corretas. O Schaeffer comentou algo, né, a respeito da teologia, que ele falou assim: olha, gente, os teólogos hoje têm aprendido todas as respostas, mas eles não têm aprendido a fazer as perguntas corretas. Quais são as questões de hoje? Né? Então, para o cristão saber abordar uma cultura e ter um engajamento de apologética, a gente tem que saber fazer perguntas que venham até externalizar o que as pessoas têm dentro da vida deles, mas que não tem como falar. O uso de questões é apropriado àqueles que estão convictos de viver a verdade de Deus. E nós temos a tendência, né, e nós sabemos, temos a consciência de que o ser humano sempre tende a um auto-engano. Então o cristão tem essa convicção de que nós produzimos crenças para defendermos da verdade. E a apologética, Jesus mostra que a apologética é muito assim: você tem que subverter essas crenças que levam a pessoa a viver o engano. Paulo fala isso em Romanos 1, 18 a 22, né? Como que o ser humano conhece a verdade, mas perverte, transforma a glória de Deus em imagens, em ídolos. E todas as pessoas, então, elas têm um conhecimento da verdade, mas que elas suprimem. A Bíblia fala sobre isso muito claramente. E a gente vê que Jesus, quando ele faz a apologética dele, está presente em todo momento. Nas perguntas que ele fazia, ele mostrava que a pessoa vivia uma tensão. Só que ela ainda não tinha formulado, não tinha se movido naquela direção. Bom, gente, então é isso. Se identificar com as pessoas, subverter os símbolos dominantes. Isso é como Jesus fez nesse exemplo, né? O exemplo de apologética para a gente. Usar histórias, parábolas da sua vida, da cultura, da história da humanidade, de filmes, né? A gente saber ter essa criatividade quando a gente conversa com pessoas que não são cristãs, são pessoas que querem encontrar a verdade. Fazer questões, não só em relação aos outros, mas a você mesmo, sempre, né? Fazer questões. Esse é o modo que Deus usava, que Jesus usava também com as pessoas. Devemos encontrar as pessoas onde elas estão, ser criativo, usar histórias, usar a imaginação e saber apontar questões, né, relevantes, tanto para apontar, para ajudar a pessoa a formular a visão que ela tem das coisas, como também a atenção que ela vive. Bom, gente, então é isso. Termino aqui. Espero que a gente possa meditar na vida de Jesus, né? Como que ele engajava as pessoas. Se alguém tiver uma pergunta. Eu falei com ele, esse TG vai ter uns... Gente, é uns 20 minutos. Se quiser fazer pergunta, vamos perguntar ou em cima, né, do tema que foi abordado. Questões, gente. Poder das questões. Bom, gente, ou que na hora que eu estava falando, às vezes não foi direto do que eu falei, mas um ponto que veio na sua mente, que você queria esclarecer ou falar. Bom,
Isso é uma forma que os historiadores, todo mundo usa para definir a cultura que Jesus veio. Porque o judaísmo do primeiro templo era na época de Salomão, né, que foi antes do cativeiro. Né, que está ali a história de Salomão, depois o que vem depois. Então, se define assim, que o judaísmo do primeiro templo é desde a construção do templo de Salomão até o cativeiro. E o do segundo templo é a cultura judaica a partir do momento que eles voltaram do cativeiro, né, que é a parte do silêncio da Bíblia, né, que são 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, e os grupos que se formaram naquela cultura. Né, que eles têm uma história, né, têm história, os judeus têm história de pessoas, né, tem a história lá dos livros apócrifos, os macabeus, né, os fariseus, os saduceus, os essênios. É essa cultura que tinha na época do templo após o cativeiro babilônico. É porque eu imaginei que houvesse algum tipo de crença, assim, diferença qualitativa na crença, eu acho menor, é só uma questão temporal. Temporal, mas tinha algumas crenças bem definidas, né, naquela época. Por exemplo, como o Heschel fala, né, muitos historiadores cristãos principalmente, que a crença que eles tinham era que viria um Messias político, né, que viria realmente subverter o Império Romano. Isso era uma crença comum daquela cultura da época. Mas existia no judaísmo inteiro, desde Salomão, o tempo de Salomão, quanto depois? Sim, só que na época de Salomão, Israel não era dominado. Então, assim, a peculiaridade do Império Romano dominando aquela época tinha muito essa dimensão de que tinha que vir mesmo o Messias para tirar o Israel do Tinha outras diferenças também. Por exemplo, os fariseus, eles meio que isso era uma característica de grupos religiosos mais rígidos em Israel na época. Eles se viam uma espécie de povo sacerdotal e eles obedeciam as normas, leis, por exemplo, cerimoniais, que eram reservadas para levitas ou sacerdotes. Eles assumiam também. Existia a ideia de que todo povo devia ser sacerdotal, o verdadeiro Israel tinha que cumprir todos os mandamentos. Então houve uns desenvolvimentos na teologia e na moralidade de Israel que não estavam presentes antes não. Então você percebe que é uma cultura muito mais centrada no estudo da lei e na observância cerimonial do que a religiosidade do povo judeu na época do primeiro tempo. Então tem umas diferenças qualitativas. Inclusive algumas crenças dos fariseus, alguns estudiosos acreditam que elas ainda não estavam desenvolvidas na época de Salomão, ainda que talvez estivessem de uma forma latente, mas não estavam bem desenvolvidas, como mesmo a crença na ressurreição. Ao que tudo indica, o pessoal acreditava na ressurreição, mas era uma espécie de crença de fundo, mais como implicação da visão que eles tinham do relacionamento com Deus do que como dogma formulado. E isso vai aparecer claramente mais tarde. Então tem umas diferenças. A criação da sinagoga, lá a partir desse momento do cativeiro, na volta, eles trazem isso para a Babilônia, a concepção que tinha as outras duas concepções, que o Messias viria como um sacerdote, como um rei que destruiu o império, o tempo de Jesus, o Império Romano. Então tem essa evolução mesmo na teologia, ali no período dos macabeus, né, onde tem um contato com aquela cultura grega, há uma maior concepção, como ele falou, da ressurreição, né, mas os gregos fazendo questão da imortalidade. Então tem um processo evolutivo. É bem peculiar. É até um objeto de estudo bem amplo, né? A cultura do segundo tempo. Tem muito livro escrito sobre isso, especificamente. Até para a gente entender, gente, Jesus, né? O que Jesus falava na época, é importante a gente ter esse conhecimento, né, histórico. No caso desse, não é como se Sim. Sim, eram formas de interpretar o mundo. eu tenho um pouco preso na minha cabeça que de crença no sentido assim de, por exemplo, sacrifícios, uma prática, né, uma consequência de uma crença. Uhum. Não, aí seria... interpretação de... Sim, mais geral. Porque aí, gente, uma cosmovisão inclui muitas dimensões, né? Por exemplo, tem dimensões políticas, dimensões do todo, né, da criação, por que nós estamos aqui. E principalmente dimensão de identidade do próximo, de quem é o outro. Quem somos nós? Quem é o outro? Mas isso tem envolvido uma cosmovisão. Se Deus está
qual a relação de Deus com o homem, né? Então, para o judeu daquela época, eram os judeus. Se uma pessoa queria encontrar o reino, ele tinha que se tornar judeu. Principalmente por causa do cativeiro, da questão da idolatria, então eles se apegaram muito na exclusividade da lei, né, e reinterpretam a sua teologia a partir das realidades. Por isso que os samaritanos naquela época eram o exemplo de que não podia ser um exemplo judeu, né? Jesus subverte a partir desse elemento. Desculpa, ela tá... Eu posso falar então, que a construção da cosmovisão seria como se fosse a construção da realidade da pessoa? É como ela interpreta a realidade. A cosmovisão ela funciona assim, é a forma que a pessoa se relaciona com a realidade. Toda pessoa, quando ela olha para o mundo, ela tem que explicar algo, né? Por que eu estou aqui, qual que é a minha função na vida. Então ela vai formando crenças. Mas hoje não tem isso não tem porque... Sim, mas é por isso esse que eu... Mas olha pra você ver. Você não conseguir dar coerência para a sua vida, ou nem estar consciente de muitos aspectos dela, você fica ficando para lá. A pessoa não sabe. Por isso que é o poder das perguntas, é importante. Porque a cosmovisão, isso é tão uma discussão que tem, né? É hoje quase assim, unanimidade para quem estuda o assunto, não só cristãos, mas não cristãos também, que ela é formada de forma até inconsciente na pessoa, ou de uma forma pré-teórica. Então são várias experiências que a pessoa tem no mundo, sofrimento na infância, ou teve um abuso, ou uma cultura que ela está inserida. São vários os elementos que cooperam junto para a pessoa formar crenças a respeito da realidade. Então uma cosmovisão, cada pessoa teria então uma visão de mundo, né? Não de forma bem clara, eu sou ateu, eu sou... Tem muita gente que estuda cosmovisão hoje assim, né? O existencialista. Eu acho que nesse ponto as pessoas estão mais... mesclam vários elementos de vários, né, tipos de visão de mundo. Mas toda pessoa tem uma forma de interpretar a realidade, dar conta da realidade. E o Schaeffer é interessante, até nesse ponto de cosmovisão, que ele falava o seguinte, esse é um métodozinho bem didático que o Schaeffer colocava, né? Que é como se a realidade estivesse aqui e toda pessoa tivesse os pressupostos dela. E o Schaeffer tinha essa convicção muito forte, né? Por isso a apologética dele, acho que é inspirada muito até no que Jesus fazia, que se a pessoa não está num relacionamento correto com Deus e com a verdade, né, que implica disso, ela está em tensão com a realidade. Só que, aí o Schaeffer colocava, ele usou a figura de um telhado. Só que a pessoa ela coloca como se fosse um telhado para ela dar conta de viver naquela tensão sem entrar em crise. E o Schaeffer colocava que a apologética cristã era muito você remover esse telhado. Então, por exemplo, se a pessoa cria na evolução, vou dar um exemplo bem básico e simples, né? A pessoa cria na evolução, que o mais forte realmente vai perpetuar a espécie, o mais fraco vai ter que ser um método natural de seleção. Mas se uma pessoa crê nisso, mas quando chega alguém que é fraco pedindo comida, ele vai lá e dá, ou vai lá no hospital visitar um doente, ele demonstra dimensões na vida dele que entram contradiz com o que ele crê. Aí no caso desse seria você levar a pessoa às conclusões lógicas da crença dele. Fala, você diz que crê nisso, mas você está vivendo na realidade de Deus. Todo mundo vive na realidade de Deus. Só que o ser humano tem essa capacidade de criar crenças, né? A Bíblia diz isso é algo que está no fundamento religioso do ser humano. Paulo diz isso, conhece a verdade, mas perverte. Cria ídolos para si. Então uma das tarefas da apologética, Jesus mostra isso muito bem, é como remover essas proteções que a pessoa tem em relação ao real. Né? Que o real é divino, né? Sentido. Abordável. A apologética infantil tem esse caráter muito de pressuposição, né? De você mostrar à pessoa as tensões que ela vive, que as crenças dela, né, estão em tensão com a realidade. Falando de ciência, eles falam aqui, essa ideia de progresso contínuo, ela está bem desgastada, né? A ideia moderna, esse poder de probabilidade, ela está entrando assim, decadência, de alguma forma, de alguma maneira. E a gente vê que às vezes a igreja está tentando minar essa ideia de progresso da ciência, mas ela é completamente minada.
os próprios cientistas têm feito essas críticas, né? Os próprios cientistas seculares, ateus e tal. Então, acho que parece que, nesse sentido, a ciência, a nossa atitude às vezes tem que ser mais como trazer um norte para uma nova perspectiva de luz agora, que bater essa ideia de progresso. Mas é interessante. Pelo seguinte, eu acho que a ideia que está é a ideia do positivismo francês, essa crença na ciência que hoje se interpreta como livre. Mas a ideia do progresso é uma ideia que é muito clara, muito presente, até mesmo porque a nossa economia, o capitalismo, preza pelo progresso. Eu acho que o positivismo, de fato, essa crença na ciência para responder todas essas coisas e achar até resposta para a morte, eu acho que está caindo, mas a ideia do progresso, acho que cada dia está mais forte. Principalmente por causa dessa ideia de economia de mercado. Isso é uma coisa interessante, porque a epistemologia da ciência realmente está toda erodida, né? Tem lá um Thomas Kuhn, hoje todo mundo lembra, Polanyi, está caindo por terra mesmo nos meios acadêmicos. Mas a prática, as estruturas sociais ainda continuam funcionando em cima disso. Isso é inegável. A prática do povo na vida, o jeito que as pessoas vivem, essa crença de que vai alcançar, a gente vai conseguir ser jovem sempre, né? O corpo perfeito. Principalmente No Ocidente, principalmente. Esse cientista tem que colocar em xeque essa questão do progresso. Muita gente acredita, né, que realmente a tecnologia vai mostrar cada vez mais, vai trazer um progresso. Mas dentro da comunidade acadêmica, muitas pessoas tinham que colocar a questão que você falou da questão, da demonstrar a tensão existente dessa ideia. Da racional, tipo assim, será mesmo? Onde que esse progresso que a gente está querendo chegar vai nos levar? Será que vai ser algo positivo ou negativo? Então, é algo que a igreja já até falava, é algo que a gente já tentava minar, e agora está sendo minado por eles mesmos. É verdade. Meu exemplo lá na Federal, o curso que eu tive de metodologia científica foi o Renan, né, para quem conhece o pessoal da Fafiche, desconstruindo tudo. Metodologia científica é basicamente falar que a ciência não tem fundamento nenhum, é tudo loucura e a gente... Mas isso eu acho que ainda está bem restrito na prática da vida cultural ao meio acadêmico. Não, mesmo no meio acadêmico, se você atravessar da Fafiche do Cegas, fica ouvindo o mundo é outro. É verdade. Isso aí está analisando isso aí. Lá o pessoal ainda é perfeitamente moderno, eles estão perfeitamente felizes. Na física também. Na física. No Strex. Mas aqui economia. Porque a minha dúvida é o seguinte: eu te perguntei se a construção da cosmovisão é da realidade. Então a realidade, ela é externa, ela é dada, ou ela pode ser construída? Pergunta mais complicada do que eu pensei. mais coisa. Olha, como cristãos, a convicção que nós temos é de que existe uma criação, né, que ela foi criada fora de Deus e que ela é real, né? Então a crença que o cristão tem é de que existe uma realidade que está fora, né? Aí o que entra, talvez a discussão que entraria é se o acesso que a gente tem a essa realidade pode ser modificado pelas nossas construções simbólicas, tudo. Mas eu acho que a forma de interpretar a realidade pode mudar culturalmente, pode ter várias variações, mas existe uma realidade lá, externa. Guilherme, quer falar alguma coisa sobre isso? Está na linha do... Então a visão de mundo da pessoa, o que o Scherer fala, por exemplo, o humano. Por mais que a pessoa tente negar que o humano é o que a Bíblia diz que ele é, na prática, se você não viver o que as Escrituras dizem, você vai estar morto em 10 dias. Quer dizer... Então é aquela questão do desconstrutivismo e construtivismo. Sim. Eu vivo isso constantemente por causa da minha monografia. Da visão construtivista. Aí eu lembro das aulas lá quando falava do Olumpo. Não, a realidade, ela não é exterior, ela é construída de acordo com o que a pessoa vai vivendo. Mas são eles né? Que eu também faço aí. Olha aí, o DRI está em crise. Eu fiz RI também. Relações internacionais. Estava vendo até semana passada nesse lado
ela de não falar assim, a realidade está aí, mas ela pouco importa. Então os mais modernos vão falar, não, importa bastante. Os mais do lado pós-modernos vão falar, não, ela praticamente não importa. O que importa é que a gente cria e dá sentido. Isso são os construtivistas. Mas todo construtivista, segundo lado, compartilha de uma visão que eles chamam de imediativa. Que acredita na realidade, mas é imediata pelo sentido do homem. E faz as pessoas não, já está no campo dos pós-modernos. Os pós-modernos todos negam que a gente tenha capacidade de ter o conhecimento de algo externo a nós mesmos, fora de nós, na realidade, dada, objetiva. Gente, está aí a palestra que o Guilherme vai dar no retiro, que é a realidade. Que é a realidade. Só um comentário. Uma questão que o cristão colocaria é o seguinte, ainda é muito kantiano você imaginar que existe uma realidade lá e que a gente dá sentido para essa realidade e aí o conhecimento nosso aparece. Quer dizer, na formulação kantiana você dá isso, impõe uma estrutura lógica para as coisas, mas depois de Kant você só dá outras interpretações para isso. Quer dizer, como você dá sentido para aquilo? Mas mesmo assim, você divide o mundo desse jeito, em termos de um homem que atribui sentidos que não são necessários e uma realidade que é essencialmente sem sentido. Porque o sentido é você que atribui para você pescar aqui e usar de alguma forma. Quer dizer, o cristão teria que dizer, mas não dá para completar aqui agora, que, de algum modo, a realidade tem que ser sentido também, não só ser uma coisa que um conjunto de acidentes, né, uma coisa em si que a gente não alcança e que aí a gente atribui sentido de alguma forma, então isso passa a ser realidade para nós. E isso não seria suficiente. Quer dizer, a realidade tem que ser sentido nela mesma. Claro que isso envolveria a gente mudar a nossa visão da realidade de muitas coisas, mas é só uma ideia, né, que eu estou colocando, porque uma tendência do pensamento hoje, que nesse aspecto ainda está muito preso na modernidade, é essa separação do sentido, que é o que vem da subjetividade, ou da experiência humana, internamente, que é subjetivo pode ser, e as coisas que estão lá, fora. Quer dizer, esse abismo. Isso é um problema. Isso é uma característica, isso está por trás da pós-modernidade. Tem um filósofo em São Paulo, chama Ricardo Paolo, que ele argumenta exatamente que, em termos epistemológicos, a pós-modernidade ainda é kantiana. Toda perspectiva de que você precisa, de que o sentido vem da subjetividade ainda é kantiana. E nesse sentido, a gente está ainda, ou a pós-modernidade epistemologicamente falando, começou há muito tempo, ou então nós ainda estamos na modernidade. Tem algo que o Doyle fala a esse respeito, eu acho interessante que quando se tenta construir uma visão de mundo que a partir do homem autônomo, que aí seria assim, percepções imanentistas, né, parte da imanência humana para construir uma filosofia, a epistemologia vira o campo de guerra, que aí é como eu posso conhecer de forma correta. Mas para o cristão que crê que há uma criação, a epistemologia é um problema, mas não é essencial, porque ele tem a convicção de que a criação ela é conhecível, porque um Deus pessoal a criou e colocou o homem lá de forma que ela seja percebida de forma mais... Então, o cristão ele estaria mais diretamente relacionado com construir uma ontologia de explicar esses sentidos do que, na verdade, tentar construir entrar na guerra da epistemologia. Porque a epistemologia ela não quer abrir mão disso, de que o homem é autônomo no seu pensamento. Então, quando ele não tenta abrir mão disso, aí existe toda essa guerra entre as diferentes epistemologias, né? Não que o cristão não tem que ter uma epistemologia, mas a abertura para a noção de que nós vivemos uma criação deixa o sentido de conhecer a realidade mais aberto. Então não é um problema tão fundamental igual uma filosofia imanente, né, que se define na autonomia humana. Mas está aí o convite para a palestra lá do Guilherme, que é a realidade. Tá bom.